Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que logo mais iremos proceder à leitura bíblica dos versículos 2 e 3. E desde já eu já peço desculpas, eu passei a semana, desde o final de semana passado, na verdade, doente, e foi um momento que eu, essa semana, quase que perdi a voz, mas então se começar a falhar, os irmãos já sabem, e isso também pode ser uma desculpa caso a voz fique embargada. Então, estar aqui essa noite, na verdade, é passar um filme na minha cabeça. Durante muito tempo eu quis saber como era, qual era a sensação de poder pregar nesse púlpito para os irmãos. Afinal de contas, foram quase 8 anos aqui na Igreja das Graças, essa igreja que nos recebeu, nos acolheu, essa igreja a qual nós aprendemos tanto de Deus aqui, amadurecemos tanto. E estar aqui essa noite é um presente do Senhor. Recebi esse presente na quarta-feira passada, quando na reunião extraordinária Pastor Sávio me convidou para que eu pudesse estar compartilhando a palavra de Deus. Então, é um presente e estar aqui. E eu queria agradecer a vocês durante todo esse tempo, a caminhada. Gostaria de agradecer ao conselho dessa igreja, porque sempre me atendeu, sempre recebeu de forma tão calorosa, aos pastores da igreja, que apesar de serem homens, apesar de serem falhos, mas são dignos de respeito, de adoração, pelo comprometimento com Deus em buscar fazer a vontade de Deus. Deus abençoe vocês. E em agosto de 2012, eu estava sentado ali em cima, quando estava encerrando o mês de missões aqui da igreja, e eu senti algo no meu coração diferente naquele mês, naquele encerramento. E quando eu compartilhei com Carol sobre isso, ela disse que sentiu também de Deus a mesma coisa nesse culto, do qual ele estava requisitando uma entrega maior. A gente procurou o pastor Sávio para conversar e ele foi nos direcionando até que em dezembro de 2013, depois de ter feito a prova para o seminário presbiteriano, estava sendo ouvido na reunião do Presbitério Norte de Pernambuco como aspirante ao candidato ao Sagrado Ministério. E ali eu vi dois amigos pregando o seu sermão de prova, apresentando, e naquele momento eu disse a Deus que quando chegasse a minha vez, eu iria pregar em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. E esse texto é muito especial porque ele revela o propósito de por que o povo caminhou no deserto ao longo de 40 anos. E eu já tinha ouvido algumas histórias dizendo que o tempo no seminário é um tempo meio desértico, é difícil, e é verdade. Além de carga horária, todos os dias na semana, de segunda a sexta, 7 às 12h30, 13 disciplinas por semestre, 2 livros por disciplina, prova, trabalho, exegese, apresentação de sermão. Isso não era o deserto. Durante a caminhada, eu pude colocar em prática o que é aquilo que eu estava aprendendo em sala de aula. Aquela teologia que eu estava aprendendo em sala de aula, eu estava ali colocando em prática. Porque a cada dia eu aprendi o que é depender de Deus. E essa dependência, ela mostra exatamente a fidelidade de Deus. Porque nós entendemos que a provisão literalmente vem dele. E quando eu falo provisão, não só estou falando do ponto de vista financeiro. É provisão em todos os sentidos. Provisão relacional, provisão mental, provisão emocional, provisão espiritual principalmente. E o que nós aprendemos é que esperar no Senhor é literalmente a melhor coisa que nós, como corpo de Cristo, devemos fazer. Ao longo dessa caminhada foi fundamental poder compartilhar um pouquinho com alguns irmãos, ter o apoio familiar,
mas principalmente poder compartilhar com Carol esse tempo, porque nós juntos podemos crescer como família, crescer como amigos, crescer como casal e principalmente crescer como cristãos. Deus, Ele nos levou para desertos, mas Ele não nos abandona lá. E isso é o que eu queria deixar claro no coração de cada um de vocês. E Deus, Ele trouxe alguns fatos ao longo desse período, eles foram gravados em meu coração para que servisse de memorial para dias futuros, de quem Deus é, de como Ele se revela e de como Ele é fiel. Um dos fatos, eu comentei com o pastor Sávio na quarta-feira passada, um dos fatos que eu guardo é na reunião ordinária de dezembro. Pastor Sávio, ele disse assim: Nandon, você quer ser pastor ou você quer ser homem de Deus? E não que pastor não seja homem de Deus, mas o objetivo daquela pergunta é o título ou é a vontade de servir a Deus, independente das circunstâncias, independente do meio, independente da estrutura, independente de qualquer circunstância. E desde janeiro desse ano, nós começamos a desenvolver o trabalho junto à Igreja Viva, essa igreja calorosa que nos recebeu de braços abertos e que tem sido uma bênção caminhar com os irmãos lá. Mas eu sei que essa foi a minha história, esse foi o meu deserto. E eu sei que, caso seja a vontade de Deus, outros desertos virão. E eu sei também que cada um aqui talvez já tenha passado, ou está passando, ou passará por momentos de dificuldade que comumente chamamos de desertos. Mas a certeza que eu quero que você tenha no seu coração é que Deus é fiel e que até aqui vem nos ajudando o Senhor. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos orar? Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu peço que a tua presença seja abundante em nosso meio e que teu Santo Espírito, Senhor, ele possa nos revelar a tua verdade, Senhor Deus, que essas palavras elas não fiquem presas, Senhor, ao nosso intelecto, mas que ela desça, Senhor Deus, ao nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Esse livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés, e ele foi escrito mais ou menos no período de 2 meses, quando o povo estava acampado nas planícies de Moabe, prestes a entrar à terra prometida. O objetivo desse livro é Moisés trazer à memória desse povo quem Deus é, e trazer à memória desse povo os grandes feitos do Senhor, porque esse povo que está escutando essa mensagem é um povo que não viu os grandes milagres de Deus para libertar o povo de Deus do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, era uma geração incrédula, e foi necessário que toda essa geração perecesse no deserto para que uma nova geração, filho do deserto, nascesse e pudesse adentrar até a terra prometida. Então Moisés está recapitulando toda a história do povo para que eles entendessem quem eles são e para que eles entendessem que a partir do momento que eles entrassem à terra prometida, uma nova jornada estava sendo requisitada deles. Esse livro ele é dividido em 4 discursos de Moisés, tem um cântico, tem uma bênção e o relato de sua morte.
E nesses 2 versículos que nós lemos, Moisés está justamente mostrando a fidelidade do Senhor e explicando um pouco por que é que esse povo passou 40 anos rodando no deserto. Aqui nesse capítulo é falado de algo que eles não conheciam antes e que os seus pais não conheceram, que é o maná. E o maná é a provisão de Deus na vida daquelas pessoas. Imagine que o deserto é um lugar inóspito, onde nada do que o homem ele pudesse plantar ali conseguiria colher. Então, o alimento do homem dependia exclusivamente de Deus. O sustento do homem vinha por intermédio do Senhor, dia após dia. O maná era algo que Deus dizia: vocês vão receber hoje e amanhã também receberão. Não precisa guardar. O povo guardava. E quando abria, estava cheio de bicho. Acho que era tapuru que tinha lá dentro. E Deus, ele mais uma vez mostrava a sua fidelidade, porque no dia seguinte, eles recebiam mais uma vez esse maná. O maná era o desafio, era desafiar a autossuficiência daquele povo. E o primeiro agir de Deus, a gente pode observar pelo menos 3 benefícios em caminhar com o Senhor pelo deserto. E o primeiro desses benefícios é Deus tomando o controle absoluto de nossas vidas. E no versículo 2 tem dizendo que Ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto ao longo desses 40 anos. 40 anos foi o tempo necessário para que o povo ele saísse do Egito e ele pudesse adentrar até a terra prometida, Canaã. E era necessário que o povo ele passasse por um processo de aprendizado. Era necessário trazer à memória os caminhos e circunstâncias das quais eles não viveram, mas que Deus esteve à frente de cada uma delas. Aqui mostra que apesar da dificuldade que é você viver no deserto, todas as necessidades que o povo teve, elas foram supridas. O versículo 4, por exemplo, diz que as roupas, elas não foram gastas e que os pés, eles não ficaram inchados. Deus, ele supriu toda e qualquer necessidade que o povo teve ao longo desses 40 anos. A presença do Senhor era abundante no meio do povo de Israel. Êxodo capítulo 13, ele diz que de dia se fazia uma coluna de nuvem, à noite se fazia uma coluna de fogo, e que a presença do Senhor era abundante e que não se apartava do meio do povo. O próprio Jesus, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto. O Deus homem, ali ele esteve para que ele pudesse ter um contato maior com o Pai. Antes de iniciar o seu ministério terreno, logo após o batismo, Jesus é levado para o deserto e lá ele tem esse maior contato com Deus. O deserto é um método escolhido pelo Senhor para poder tratar com o seu povo. E apesar de ser um lugar inóspito, é ali que nós podemos ver que Deus ele tem o controle sobre as nossas vidas. E o povo sobreviveu ao deserto porque séculos antes Deus havia feito um pacto com Abraão. Está lá registrado em Gênesis capítulo 15, quando são imolados carcaças de animais de um lado e do outro, e naquele momento Deus ele passa no meio daquele ritual, onde ali ele invoca maldição sobre si, caso ele quebrasse o pacto que estava sendo estabelecido, a aliança que estava sendo estabelecida com Abraão. E note-se que Abraão ele não passa, porque se depender do agir do homem, facilmente esse pacto, essa aliança seria quebrada. Então é por isso que o próprio Deus ele se responsabilizou por esse pacto. E é mediante esse pacto que hoje nós fazemos parte de um outro pacto, o pacto da nova aliança, da qual Cristo ele é o fiador. Deus ele caminhou com o seu povo para que o povo ele pudesse apresentar ao Senhor
as suas fraquezas, as suas limitações, e que dessa forma eles pudessem depender de Deus de forma abundante, que Deus pudesse ter o controle de suas vidas. O segundo benefício em caminhar com o Senhor no deserto é obedecê-lo e também temê-lo. No versículo 2 ainda diz assim: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Moisés, ele traz aí a justificativa maior de toda essa peregrinação. Deus é o grande eu sou, e para segui-lo, faz-se necessário deixar de lado todas as nossas convicções, todas as nossas ideologias. Para se ter uma ideia, para a gente lembrar de que momento exatamente é esse vivido, o povo de Israel, ele havia passado séculos dentro da cultura egípcia. E a partir daquele momento, inevitavelmente, ele vai absorvendo aquela cultura, ele vai vivendo aquela cultura, ele vai respirando aquela cultura, e é uma cultura completamente politeísta. É Deus para tudo, tem o Deus Sol, tem o Deus Rio, tem o Deus para tudo. E naquele momento, Deus ele começa a desafiar os deuses do Egito, quando ele lança as pragas. E depois, ele abre o mar, o povo é liberto, mas a mentalidade do povo ainda é egípcia. Então é necessário um tratamento do Senhor para que o povo ele começasse a se desintoxicar dessa mentalidade. Essa mentalidade mundana que começa a invadir a mente do povo de Deus. Tanto é que Moisés ele passou 40 dias ao lado do Senhor, recebendo, dentre outras instruções, os 10 mandamentos. E o povo, ele teve a necessidade de adorar alguma coisa. E ele faz para si um bezerro de ouro, para que ele pudesse ser adorado, dizendo assim: esse daí é o Deus que libertou vocês do Egito. Esse povo foi o mesmo povo que viu o mar se abrir. Foi o mesmo povo que viu águas amargas se tornarem doces. Foi o mesmo povo que viu o início da provisão miraculosa de Deus, o maná, que é esse alimento que vinha dos céus todos os dias. É nesses momentos que nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. É nesses momentos que nós precisamos nos desintoxicar de toda a cultura, de toda cosmovisão, que ela não faz parte dos preceitos bíblicos que hoje temos. Calvino, ele disse certa vez que se faz necessário que o homem sempre esteja debaixo de algum tipo de sofrimento, de algum tipo de disciplina, uns em maiores, outros em menores graus, para que eles não ficassem regalados demais, descansados demais, e eles começassem a se esquecer de quem é Deus. 2 Coríntios diz que, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. A nossa tribulação, ela produz um eterno peso de glória. Talvez materiais, como um pouco tempo atrás teve aquele livro que virou documentário, O Segredo, que vendeu milhares de cópias ao redor do mundo, ele nem precisasse existir, se nós pudéssemos entender que todos os segredos necessários para a nossa caminhada já nos foram revelados e não são mais segredos. Jesus, ele foi provado pelo sofrimento. Isso está registrado lá em Hebreus, quando diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E o sacrifício de Cristo realizado naquela cruz, ela virou o exemplo, o padrão a ser seguido. O objetivo da disciplina, como disse Calvino, é que nós possamos viver segundo a obediência, uma vez que Deus, ele disciplina os seus, porque ele os trata como filhos. E caso alguém esteja fora dessa disciplina, é porque é considerado como bastardo e não como filho. O objetivo de humilhar, que tem aqui no texto, não é menosprezar, mas o objetivo da humilhação aqui tem um condão de tornar humilde
E essa humildade é o que a gente tem por necessidade em provar que a suficiência de nossas vidas, ela vem do Senhor, e o qual nós devemos guardar no nosso coração os mandamentos dele, para que dessa forma nós possamos ter vida. E assim é que a gente consegue enxergar o terceiro e último benefício de caminhar com o Senhor no deserto, que é viver em sua completa dependência. É viver dependente do Senhor. No versículo 3 diz assim: te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Moisés, ele lembra dessa provisão miraculosa que é o maná. E como eu falei, o maná para mim é algo extraordinário. O maná do Senhor é a fidelidade dele de forma palpável. O maná do Senhor é algo que ele demonstra que as nossas necessidades, elas serão supridas. O maná é o instrumento de Deus para mostrar que ele é o grande eu sou. E o povo, ele desfrutou do maná ao longo desses 40 anos de caminhada no deserto. E uma coisa que eu acho massa é que, sabe quando foi que o maná cessou? Isso está lá em Josué, no capítulo 5. Ele diz assim: celebrada a Páscoa, no dia 14 daquele mês, logo após a celebração, eles puderam comer pães ázimos e as espigas tostadas. Eles comeram do fruto da terra. E no dia seguinte que eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. Quando a promessa de Deus, ela foi cumprida, e que aquela forma de manutenção, ela foi satisfeita, porque o povo entrou na terra e começou a desfrutar da terra que mana leite e mel, da terra a qual toda a geração viveu em busca dela. A partir do momento que eles literalmente começam a experimentar dessa terra, não há mais necessidade dessa provisão, desse tipo de provisão de Deus. Todas as nossas necessidades, elas são supridas, mas Moisés, ele faz questão de lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Moisés, ele está dizendo: ó povo, se preocupe com o que vocês têm o que haver de comer, ou do que beber, ou o que vestir. O importante é vocês se concentrarem em fazer a vontade de Deus. Isso Jesus usa lá atrás também, em Mateus, quando ele diz: buscai antes o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Desertos, tentações, provações, elas são esses momentos de dificuldades, eles são comuns na nossa trajetória. Mas é o momento que a gente tem de aprender. Jesus, ele quando está no deserto, ele é tentado de diversas formas. E há pelo menos 3 tentações que estão registradas. E uma delas, Satanás, ele tenta induzir a Cristo a quebrar o seu jejum, fazendo com que ele transformasse uma pedra em pão. E naquele momento ele diz exatamente esse versículo: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Cristo, ele venceu a tentação no deserto. Aqueles israelitas antigos que pereceu, eles falharam em cumprir a sua missão. Desfrutar da obediência do Senhor é um exercício diário. E é por isso que o Senhor, ele fez com que o povo caminhasse durante tanto tempo no deserto. Era um tratamento para que o povo pudesse se esvaziar de si, para que o povo pudesse se esvaziar dos seus paradigmas, das suas resoluções. Era um processo de humilhação, que nós já entendemos qual é o sentido dessa palavra.
Era no sentido de que essas provações, que em meio a essas provações, eles reconhecessem a presença de Deus em todos os instantes de suas vidas. Então, tendo o controle absoluto de suas vidas, obedecer e temer a Deus e tendo a completa dependência no Senhor, são preceitos básicos para que nós possamos sobreviver a essa caminhada desértica. E essa lição, ela não é válida apenas para os antigos hebreus, mas é algo que ela vai passando ao longo do tempo, nos chega até hoje e continuará valendo até o dia em que o Senhor Cristo voltar para nos buscar. Dessa feita, embrólios, perturbações, impasses, seja de ordem financeira, problemas de saúde, ou com a família, ou com o emprego, o vizinho, a própria morte, enfim. Tudo isso acontece na nossa vida, mas o diferencial é a forma como nós iremos nos portar, nós iremos testemunhar aquele Deus o qual nós dizemos que professamos, ou aquele que nós acreditamos. E preste atenção, ter ou não ter, independente das circunstâncias, essas circunstâncias, elas não vão dizer quem nós somos. Muito pelo contrário, essas circunstâncias, elas servem apenas para mostrar o que é que nós temos guardado no nosso coração. O que é que nós temos é uma forma de nos desnudarmos, é uma forma de escancarar o que existe dentro da nossa alma. Essas circunstâncias, seja pobreza, riqueza, seja saúde, seja doença, elas são governadas pelo Senhor Deus e elas obedecem os seus eternos propósitos. O versículo 2 e 3, por exemplo, tem dizendo assim: Ele, Deus, Ele foi quem guiou, Ele foi quem humilhou, Ele foi quem fez ter fome, Ele foi quem deu o maná. E tudo isso é para saber o que é que está guardado no teu coração. Os versículos 2 e 3, eles ressaltam aqui uma escassez que o povo estava vivendo. O povo não tinha fartura. Mas se a gente observar, por exemplo, os versículos de 11 a 14 desse mesmo texto, diz assim: guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comidos e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se o versículo 2 e 3 ele está falando aqui de uma escassez, o versículo 11 a 14 ele está falando que existe uma outra forma do povo não adorar a Deus, que é se esquecer de Deus em meio à abundância. Então, ou está murmurando, 2 e 3, ou se esqueceu de Deus, 11 e 14. Todas essas circunstâncias, como eu falei, elas são formas que Deus usa para mostrar o que é que existe em nosso coração. São formas que Ele usa para dizer assim: em quem você bota a sua confiança? Ou no que você bota a sua confiança? Aonde está depositado o teu coração? Ou seja, a pobreza, presente nos versículos 2 e 3, ela não é o maior problema. Até porque se essa máxima fosse verdadeira, pessoas mais abastadas não passariam por qualquer tipo de sofrimento. Lá no seminário tem uma máxima dizendo assim: não leve as panelas à mesa. Ou seja, durante a pregação, não faça uso dos meios ao qual você se utilizou para que pudesse chegar àquela conclusão. Mas eu vou trazer uma caçarolazinha para cá. No original, nesse texto aqui, existe uma palavra no versículo 2, chamada halak, que é caminhar, que é guiar. Quando tem dizendo assim: o Senhor teu Deus te guiou.
Essa palavra, ela está num tempo chamado refil, que ela é mais do que simplesmente caminhar ou guiar o povo. Essa palavra, ela quer dizer que durante o tempo que o povo esteve no deserto, Deus esteve à frente e atrás do povo. Deus esteve cuidando e guardando o povo. Da mesma forma que existe um substantivo chamado bilbabecan, que quer dizer no teu coração. Quando esse texto fala o que guardarias no teu coração, o coração, ele é aqui a essência do homem. Ele é onde está sendo depositado os valores, onde está sendo depositada a vontade, onde está sendo depositado o interior, a mente desse homem. É a essência mesmo do homem. Dessa forma, a premissa que o Senhor se utiliza desde lá do Éden, em dizer assim, obedeça e viva, quando ele diz a Adão, né, se comerdes, certamente morrerás. Então a máxima é que se ele obedecer, ele viveria. Essa instrução, ela também passa de Adão, e ela passa por toda a Escritura, passa ao longo de toda a história, ela também nos chega hoje. E a consequência, o que ele está dizendo é, se você desobedecer, você vai morrer. Quem desobedece, morre, porque o salário do pecado é a morte. E essa instrução foi dada a Adão, enquanto ele não havia pecado. E a partir do momento em que ele pecou, todas as pessoas, todos nós hoje temos o nosso coração inclinado a fazer o que é errado. E nesse momento, apesar disso, apesar dessas circunstâncias, a palavra do Senhor, ela continua a mesma. E o que Ele requer de nós é a mesma coisa. Porque caso Deus houvesse mudado, Ele seria um Deus mutável, o que não é. Nesse entendimento, quando ele fala assim, Ele conduziu, o início do versículo, é por isso que começa a surgir no nosso coração, quando a gente lê isso, um conflito, mesmo que não declarado. O conflito é porque nós não gostamos de deserto. Nós não gostamos de passar por qualquer tipo de dificuldade. E é como se a gente dissesse assim, se as coisas fossem feitas do meu jeito, se as coisas fossem feitas segundo o meu ponto de vista, é por isso que nós murmuramos contra Deus, dizendo assim, Deus, eu faria diferente. Eu faria um caminho de felicidade, eu faria um caminho de alegria, eu faria um caminho onde não tivesse dor, eu faria um caminho onde não tivesse angústia, tristeza. E eu seria melhor do que Deus. Como eu disse, isso pode não ser algo declarado no nosso coração. Mas quando a gente começa a passar por alguma dificuldade, a gente diz assim, mas se aquilo dali tivesse acontecido, por que foi que aquilo não aconteceu? E isso daí é um eco que ele ecoa desde o Éden, quando a serpente diz, se você comer, certamente você vai ser igual a Deus. E a partir daí eu começo a querer traçar o meu caminho e traçar as minhas próprias leis. Conversando com algumas pessoas que se queixam, que estão sofrendo, muitas alegam a solidão, e que a vida ela é enxergada como algo seco, sem vida, inóspito. Ele está ali falando que, como é que eu consigo falar para essa pessoa, ou se sou eu que estou vivendo isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em toda e qualquer circunstância? Como é que eu consigo dizer que se essa é verdade se eu estou me sentindo abandonado? E a grande resposta para isso é que nós devemos mudar a nossa ótica, a nossa forma de enxergar as coisas. Porque se eu guardar no meu coração que todos os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor, antes mesmo de nascer, quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, se eu induzo o meu coração a guardar os decretos do Senhor para sempre, para todo o sempre, se eu entendo que as minhas tribulações, elas produzem cada vez mais perseverança e essa experiência e essa esperança, se eu digo ao meu coração que eu devo confiar no Senhor,
É dessa forma que eu vou estar enxergando o agir dele, mesmo em meio às dificuldades. É por isso que um exemplo disso é o versículo 3, que mais uma vez, trazendo um pouco da panela, ele diz assim: Deus foi quem te causou a fome. E a palavra seguinte, colada, é ele dizendo: mas foi Deus quem te causou a comida. Todas as nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor. E a situação ela pode ser dolorosa, a situação ela pode estar complicada, pode estarmos no vale da morte, mas Deus é conosco e não nos abandona lá. E o sentido dessa peregrinação foi justamente para que pudesse humilhar o povo, foi para que pudesse provar o coração do povo. Foi porque hoje a gente entende que sem Cristo eu nada posso fazer, quanto mais sobreviver a um momento de dificuldade, a um deserto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se eu entendo isso, eu entendo que todas as circunstâncias são governadas por Ele. E se eu entendo isso, eu entendo que Ele tem interesse no nosso crescimento espiritual para que nós possamos enxergá-lo da forma devida. Afinal de contas, o plano eterno do Senhor é traçado desde o começo da eternidade. Afinal de contas, Ele enviou o Seu Filho, Cristo, para que pudesse morrer uma morte de cruz, uma morte a qual nos pudesse dar vida nova em abundância, ao qual Ele pudesse nos resgatar do pecado, ao qual Ele pudesse nos elevar à condição de filhos de Deus. Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, o Espírito Santo que nos impulsiona e o Espírito Santo que nos liga à obra da cruz. E Ele também nos deu a Sua palavra completamente revelada para que nós pudéssemos enxergar aqui todos os desígnios do Senhor. E agora me perdoe, mas o grande problema da igreja hoje, talvez, sejam cristãos que eles têm um conhecimento raso da palavra e que dessa forma eles são vulneráveis, suscetíveis a qualquer vento de doutrina. E parece que as explicações, o entendimento que eles têm não é pelo que eles se gastam estudando, mas é pelo que eles apenas ouvem. Viver no deserto, a nossa vida, ela é pautada de deserto em deserto, ela é pautada também de glória em glória. E é por isso que nós enxergamos que o deserto, ele pode sim nos trazer benefícios, mas é necessário nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Espírito de Deus, assim como Cristo se encheu, nada pecou e completou a perfeita vontade do Senhor Deus. Que nós possamos ser fortes, que nós possamos ser determinados e que nós possamos viver em meio à obediência e dependência do Senhor. Mais uma vez, o deserto não é questão de ter ou não ter. Esse não é o grande dilema, o grande questionamento da vida humana. Mas que nós possamos guardar em nosso coração o que está escrito aqui no versículo de número 16 desse texto, quando diz que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e ao final te fazer bem. Vamos orar? Deus, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, eu Te agradeço pela Tua palavra, eu Te agradeço, Senhor Deus, pela misericórdia com que Tu tens sobre nós, e em primeiro lugar, preservar essa palavra ao longo dos tempos, para que ela pudesse ser viva e edificante nessa noite, Senhor. Mais uma vez eu Te peço que essa palavra ela não fique presa apenas ao nosso intelecto, à nossa mente, mas que ela, Senhor, desça ao nosso coração. E que dessa forma nós possamos desfrutar, Senhor, do benefício que é caminhar contigo, seja em qualquer circunstância. E principalmente, Senhor Deus, em momentos de desertos.
que nós possamos Te enxergar de forma plena, que nós possamos, Senhor Deus, Te enxergar da forma como nós devemos Te enxergar, Senhor, e não segundo a nossa ótica, ó Pai. Que Tu possas, Senhor Deus, doutrinar o nosso coração e que Tu possas, Senhor, cada vez mais se revelar. Fica conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.